E aí, pessoal, então teremos agora mais um podcast sobre a tese da arquitetura mental de Tiago Magalhães. Então vamos continuando aqui com a apresentação dele, né? Tem me argumentado aqui. O sentimento de ira, né, é um sentimento de destruição. Tudo aquilo que você construiu se transformou em uma casa. Você que acreditou que aquela casa era tudo, era a resposta de tudo, mas você não sabia que a sua casa era feita de madeira, e casas de madeira são coisas ultrapassadas. Hoje as casas são feitas de metal, de vidro, vigas de aço, tem L pontos, Ferraris e tal. E todas as outras casas vieram em volta da sua casa e da sua casa. Muito bem, antes dele continuar essa parábola dele, o que é que ele está fazendo aqui, a construção, né? A casa representa a sua construção mental, as memórias que você vai armazenando e que elas vão sendo construídas camada por camada, de certa forma, e essa construção é que gerará o propósito estabelecido, como havia sido dito antes, em outros capítulos desse podcast aqui, até para você entender isso daqui, né? E aí o que é que ele está falando? Que a casa, ela sendo de madeira, é uma casa mais frágil, né? Em comparação com uma de concreto ou uma que tem componentes de ferro. Então você construiu toda uma estrutura interna, interior, achando que ela seria capaz de sobreviver a intempéries e a outras coisas, porém essa sua casa não estava preparada para o que estava para vir. Então ela poderá ser destruída. É isso que ele vai chegar, né? Então esse vídeo, pelo menos inicialmente agora, é sobre a ira, né? Antes ele tinha falado mais sobre a felicidade e a perfeição e discussões complementares a isso, que são envolventes a isso, e tudo isso estaria relacionado com a função felicidade dentro do propósito estabelecido. Agora ele está entrando dentro da função ira. E depois ele vai falar também sobre a depressão, ou a tristeza. Mas não foi suficiente, destruíram a sua casa, né? E não foi suficiente, culparam que a sua casa estava atrapalhando a casa das outras pessoas. Então, aí dentro dessa parábola aqui, dessa metáfora, essa sua construção interior de memórias e tudo, de repertórios que você vai acumulando, e com base nisso você vai construindo sua vida, sua imaginação de vida, enfim, seus ideais, etc, etc. As pessoas viram isso, debocharam de você, te destruíram interiormente, fizeram toda uma zoeira em relação a você e tal. E qual vai ser a consequência disso? a sua casa foi totalmente destruída, você não teve nenhuma escolha a não ser botar fogo na sua casa, então você sente aquele fumeto, eu me lembrei desse detalhe aqui agora, né, sobre a parábola da ira. Poxa, foi isso aqui ao mesmo tempo aqui. Então, voltando à questão aqui, você pegou e botou fogo na sua casa, né? Não restou mais nada. Então, quando você vê aquelas casas comemorando que você botou fogo na sua casa, o que você vai fazer? Você vai incendiar outra casa. Mas como que o estopim da ira acontece? Muito bem. Aí ele falou, né, que depois de toda essa destruição, de toda essa humilhação, etc., o único repertório que você tem é a destruição, é o fogo. Então, se a única coisa, repertório que sobrou foi isso, então você vai replicá-lo na realidade e em relação aos outros, né? Pois não tendo saída de outra forma de construção, pelo menos no que você imagina, no que você sente, no que você acha ali no momento, então a saída será a própria agressão, né? E enfim, é basicamente isso. E aí ele está falando o que é que
causaria esse último estopim que ele sai botando fogo na casa dos outros que o destruíram, né? Você tenta fazer uma coisa e não dá certo. Você tenta novamente e não dá certo. Você tenta outra vez e não dá certo. Você tenta e tudo dá errado. A partir e essas tentativas são com base no quê? Nessa sua casa de madeira que você construiu, né? De toda a sua experiência, enfim, retornando lá aquele caso, como isso que eu falei, aquele exemplo da pessoa que só sabia fazer sapatos. Então, ela, utilizando apenas esse conhecimento, ela vai tentar entrar em outra área, em outro mercado, e vai tentar, com base no seu conhecimento unicamente de confecção de sapato, e não vai conseguir, vai tentar, e não vai conseguir até que ela fique irada, né? Tudo dá errado, tudo dá errado, tudo dá errado, tudo dá errado. E aí você vai tentar de qualquer forma. Aqui na nossa sociedade. É como se o universo estivesse te destruindo. Então, se o universo está te destruindo, então a autodefesa, você vai ativar a autodefesa e vai querer destruir o universo. E aí, se dentro desse universo está querendo te destruir, houver pessoas, você vai descarregar isso nas pessoas. Aqui brasileiro aqui, tá vendo uma lei aqui sobre a mulher e fala que o homem que é agressor à mulher, ele começa uma vez e vai piorando. Mas o que acontece esse incidente? Ah, sim, e que vai piorando, né? Então, existe mesmo dentro da lei da Maria da Penha, não sei se está escrito lá isso, mas, enfim, já entrei dentro da discussão, sim, com pessoas que são da área, né, de delegacia da mulher e tal, e é discutido isso mesmo, né, entre psicólogos dessa vertente, que é explicado isso, que a tendência é entrar em um ciclo em que o agressor ele chega às vias de fato, né, na agressão, aí passa um tempo, talvez ele até fique carinhoso de certa forma, ou entre aspas aqui, por um período, depois volta a agredir novamente e vai virando um ciclo. Só que além de ser um ciclo, né, que fica repetindo a mesma coisa, o mesmo repertório, vamos dizer assim, cada vez a agressão aumenta, porque na cabeça do agressor, ele está tentando, sei lá, ele está tentando fazer com que a mulher, de certa forma, se submeta à vontade dele, ou, enfim, bora colocar só essa variável aqui, porque pode haver outras questões aqui. E à medida que ele tenta uma vez e não consegue, tem alguma coisa nela que o desagradou, e aí ele vai lá e agride, cada vez mais ele vai ficando mais frustrado, porque por mais que ele faça esse tipo de ação, ou ele na cabeça dele tente fazer tudo que é possível ali, ela não está seguindo aquilo que ele desejava que ela seguisse, que ela fosse, ou que a situação, ou que, enfim, outras variáveis podem entrar aqui. Eu não quero construir isso agora. E aí, cada vez que ele fracassa de certa forma, ele vai ativar a ira nele, né, como se estivesse destruindo o propósito que ele tinha com aquela situação ali. E aí ele vai cada vez com mais força, com uma tendência de ter uma maior violência da próxima e da próxima e da próxima vez. Porque é como se falasse assim, então se eu usar mais força aqui, então vai submeter à minha vontade. Se eu usar um pouco mais de força, e vai criando mais frustração, porque cada vez é como se fosse destruindo ou atacando a sua construção interior, né? Que é uma construção distorcida, uma construção errada. Nesses casos, realmente, a mulher necessita acionar a delegacia da mulher, esqueci agora o telefonema de denúncia, gente, desculpa aqui, se não me engano é o 100 ou 101, uma coisa assim. Mas, enfim, é isso. E vamos continuar aqui. Existe um relacionamento entre o homem e a mulher. A mulher ela tem a sua mente subjetiva ou somente sobre detalhes para alcançar
alcançar aquilo que ela quer. E o homem tem a sua mente objetiva, que é a sua mente dominadora, que eu acho errada de ambas as partes terem esse tipo de mente, uma mente controladora e a outra dominadora, né? Então, mais pra frente aqui, na desenvolvimento da tese dele nesse vídeo, nessa live, ele vai colocar dois padrões do que seria o masculino e o feminino dentro da nossa sociedade, né? Ou pelo menos o aspecto negativo dessas identidades sociais ou psicossociais, que são um aspecto negativo, né? Que o homem, ele teria esse padrão de domínio, de dominação, e tem a ver realmente com uma imposição de força, por isso que há maiores casos de homens que agridem, né, as mulheres. Então, se algo tenta sair do controle dele, logo ele vai usar a sua força, isso é errado. E a mulher ela tem o padrão não de domínio, mas sim de controle, e controle seria uma certa manipulação situacional, que aí vai ser desenvolvido mais posteriormente aqui na live, não vou entrar muito aqui. E ele está tentando fazer uma construção da situação de um relacionamento de um homem e de uma mulher aqui, basicamente com relação a essa questão da agressão, né? Então, a mulher, ela quer algo, né? E ela não consegue o que ela quer porque ela tem uma mentalidade. O que ele está querendo dizer aqui, na verdade? Ela quer uma coisa, mas, por exemplo, vamos dizer assim, o homem ele tem uma maior força física. Bora colocar uma situação bem básica aqui. A mulher ela quer levantar uma mesa ali para levar para outra sala. Só que geralmente não tem muito músculo. Então vai chamar o marido ou um homem que estiver lá perto para poder levar para ela, né? Que é uma mesa, vamos dizer assim, uma mesa muito pesada e tal. E aí, como ela tem na sua mente assim, eu não vou poder utilizar a minha força aqui, então eu vou utilizar da minha mente para poder convencer esse homem para poder levar a mesa ali para outra sala. Estava na sala X, vai levar para a sala Y. Aí vai falar assim, você poderia, por favor, levar essa mesa para a sala Y? Depois eu faço um suquinho para você. É basicamente isso que ele está querendo construir aqui. E aí utiliza esse conceito e esse exemplo aqui que eu dei e generalize para outras situações. É onde que ela tenta fazer tudo correto e ela não consegue, mas isso aqui é mais relacionado à depressão. Depois eu vou falar sobre a depressão também. E o homem, ele faz de tudo para vencer, e quando ele não aguenta, ele usa toda a sua força para vencer. Então, em um relacionamento, o homem ele chega na mulher, ele conquista ela, mas ela diz que a conquista dele não representa nada, porque ela não quer só aquela conquista, ela quer sempre ser conquistada, ela quer sempre que o homem mantenha ela, né? Porém, a relação acaba fazendo o quê? A mulher ela tem um lado imaginativo dela e o homem ele tem um lado que não tem muita imaginação, ele simplesmente ele quer a resposta dela. Então, ele faz tudo para conquistar ela, aí ele faz todas as vontades dela, ela começa a falar tudo que ela quer para o homem agir do jeito que ela quer, e o homem não está interessado nisso, ele só está com um interesse na mulher. Então ela começa a se envolver com um homem, né, como se fosse uma serpente. Vamos usar esse tema aqui. Ela se envolve, mas ele não quer envolvimento, ele só quer uma coisa da mulher. Então, os dois têm interesses, eles colocam o interesse acima do entendimento e cada um tem uma causa e uma vontade. Existe a relação, um relacionamento entre os dois e fica nesse jogo. Ela quer, ela quer todo um jogo para ter o homem. O homem, ele acredita que ele já fez todo o jogo e quer ter a mulher. Então não existe uma compatibilidade. Então ele quer uma coisa, ela diz não. Ele quer aquilo, ela não sei o que tal, e que ele está errado. Então fica um descompasso entre os dois, né? Não queria comentar muito aqui o padrão,
Talvez eu comente mais no podcast futuro, que ele vai entrar mais dentro do padrão masculino e feminino, pelo menos dentro dessa sociedade atual, que são identidades negativas, como ele coloca aqui. Queria tantos problemas, mas a questão é que ela queria tantas coisas, ela sonhava tantas coisas, e ela achou que a relação era vazia, que ela começa a colocar pilha no relacionamento. Então o homem fica cada vez mais magoado, com mais raiva, e ele parte para a agressão, porque ela fica falando que ele perdeu, e ele aceita a derrota, e a derrota dele ele demonstra: eu sou derrotado, mas eu sou muito mais forte que você. Então ele vai para cima da mulher por causa dessa razão lógica, primitiva e comportamental. E aí eu me pergunto, se isso é uma coisa da natureza do homem, se não existe nenhuma prevenção sobre isso, então por que é atribuído a essa agressão ao homem se isso é uma coisa natural? Né? E a grande questão seria o quê? Em primeiro lugar... Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se esse padrão de agressividade não seria algo dado na construção psíquica do homem, né? Mas, na verdade, essa questão de uma maior tendência à agressividade devido ao porte físico, e também existem questões sociais e tal, você pode trabalhar isso através da formação, da construção do indivíduo, da Bildung, como os alemães falam, né, desde os românticos, lá da época dos românticos, dos filósofos dessa vertente, de você fazer uma construção do indivíduo desde a época da tenridade, né, da criança. Educar para que se tenha um indivíduo justo, né, um indivíduo que atinja a perfeição, como havia sido dito aqui anteriormente, né, nos outros podcasts. Né? E, de novo, a perfeição não é tipo assim um ser divino e tal, não. Retome os podcasts anteriores para você saber qual é o conceito de perfeição aqui. Muito bem, o que eu estava dizendo? Então, é basicamente isso que é um dos focos centrais, né, dessa tese também, que a formação do indivíduo, a construção e a educação dele é uma das coisas mais importantes. Isso que poderá modelar a sua matéria psíquica interna, vamos dizer assim, né? Para fazer como se fosse uma escultura, uma obra de arte de si. Isso já tinha sido dito por muitos outros filósofos também aqui. Essa tese está ainda mais reforçando esse aspecto, que é realmente crucial. É você saber que existe essa falha, esse déficit, prever essa falha, trazer um treinamento, trazer uma explicação, trazer uma educação, né? Então, o que ele está fazendo? Você sabendo que existe um pouco dessa tendência, você se preparar, você prevenir, né, prevendo que isso poderia acontecer em si mesmo, se trabalhando para poder não agir de forma animalesca ou agressiva em determinadas situações. Se uma pessoa ela é muito raivosa, então falou, peraí, eu tenho muita raiva, então logo eu tenho que criar mecanismos de raciocínio, de lógica, enfim, uma série de coisas para poder, em vez de agir com forma de acordo com minha agressividade, não, eu poder manipular isso e deixar de ser uma pessoa que age com agressividade, tem até um temperamento mais irado, mas não ser injusto com as pessoas por causa disso. Basicamente isso. Mas aqui já são coisas sobre família, sobre educação, né? O homem e a mulher, né, tiveram toda uma vida, ou milhares de pessoas gerando cada necessidade de cada pessoa, e o pai e a mãe naquele tempo, naquela época, naquela tendência, naquela sociedade, fizeram de tudo pelos filhos, mas pelo fato de que o relacionamento dos dois simplesmente foi por causa de uma casualidade e uma necessidade, então os dois não estão preparados para o outro. Então a falta da criação e do relacionamento entre o pai e a mãe cria um menino, uma menina incompleta, e aí a menina vai crescer com uma personalidade egoísta e relativista, e o homem vai nascer com uma personalidade egoísta
agressiva, vamos dizer assim, né? Então, existe uma falha, existe uma incompatibilidade, existe o desejo que fala mais alto, os problemas, e acontece as brigas no casal, que é uma coisa normal. Um casal que não briga não existe, porque um casal que não briga, ele foi, como fala. É claro que, fazendo ressalva aqui, que não é natural, não é normal um casal que tem agressão, mas diminui um pouco essa tendência se a pessoa se controla mais, né? Mesmo ela não vai, normalmente ela não consegue se controlar 100%, então sempre vai ver um pouco mais de, o cara fala um pouco mais alto, a mulher também responde, há uma certa acidez ali, há discussões, é muito comum ter esse tipo de coisa, né? E dependendo da construção dos dois indivíduos, é até saudável que tenha um pouco disso de vez em quando, ou até mesmo um período para conversar, ter um diálogo entre os dois. Mas será que é possível ter um ideal em que não seja necessário, não seja preciso haver discussões, apenas uma conversa franca, assim, sentar, dialogar para realizar ajustes e conseguir reajustar, se atualizar, vamos dizer assim? Será que é possível? Creio que através do alcance da perfeição isso seja possível, né? A perfeição segundo o conceito que ele falou, né? Você prevendo, você lidar, se preparar, enfim. Ele não briga porque ele tem essa necessidade de não brigar, ele foi construído, porque muitas das coisas são baseadas na necessidade. As pessoas agem muito por essa necessidade. E quando essa necessidade ela não é respondida, a única coisa que acontece é que a mulher ela deseja a destruição dela e ela não tem nada a perder. O homem aceita essa prerrogativa e também não tem nada a perder. Porém, ninguém quer conversar, ninguém quer entender, ninguém quer impor. Então, dessa forma, se cria essa cidade, essa sociedade de caos e de ódio, né? E aí ela representa essa questão, ela representa mais o lado masculino, né? E a depressão ela representa mais o lado feminino. Eu espero que... Muito bem, então, uma vez lá no início, quando começou a entrar dentro dessas variáveis do propósito estabelecido, funções inerentes ao propósito estabelecido, que são a alegria, a tristeza e a ira. No início eu falei assim, a felicidade é o sucesso de uma ação, e a tristeza e a ira são manifestações do fracasso de uma ação. E aí falou, o que é que se distinguiria, né? Então, já que ambas são fracasso, a tristeza e a ira, né? O que é que faria essa distinção? Então, depende da construção do indivíduo, né? Se o indivíduo tiver um padrão maior de agressividade, então ele vai tender para a ira. E se ele tiver uma tendência maior de passividade, ou que geralmente seria mais pareada com a feminilidade, seria um padrão mais de tristeza. Mas é claro, isso aqui é meio estatístico, meio assim, só para dar uma orientação prévia, né? Porque claro que existem mulheres agressivas, existem mulheres com padrão de dominação e homens com padrão de controle, padrões mais depressivos, né? Não necessariamente vai ser porque é homem vai ser mais agressivo, ou porque é mulher que vai ser mais ter um padrão mais depressivo, né? Então mais ou menos esse padrão aí que vai determinar como se manifestaria um fracasso de uma ação, né? De uma situação ali, de um desejo de uma pessoa. Vocês entenderam esse vídeo, entenderam essa simbologia, entenderam essa explicação? Isso daqui ainda não define o perfil psicológico masculino ou feminino ainda, não define, né? Porque são perfis, mas também existe anatomia, fisiologia, que incentivam o homem a ser agressivo e tal. Porque, por exemplo, o homem ele tem hormônios como a testosterona
dentre outros, e também tem questões outras ali, que aí dá uma tendência maior a ter uma agressividade maior, né? O homem ele se sente mais à vontade, e tem toda uma questão psicológica aí, por exemplo, que o homem ele geralmente se desenvolve mais quando atinge a puberdade, né? Porque, pelo menos de forma inconsciente, pode-se dizer que o corpo do homem, quando chega na puberdade, ele fica mais forte fisicamente, muscularmente, e o inconsciente dele, ele meio que compreende que se ele quisesse, ele poderia dar uma porrada em todo mundo que está ao redor ali, ou pelo menos ter uma maior segurança. E o corpo, o inconsciente da mulher, como inclusive não tem assim, testosterona, tem outros hormônios e tem uma questão cíclica, por isso que há uma variação emocional maior, ou uma tendência a isso. E tendo a puberdade, a mulher não desenvolve os músculos tal como os homens, e aí não teria essa segurança de que se entrar em uma luta aqui, uma porrada agora, eu posso me garantir. Isso é uma questão bem do inconsciente, da animalidade da pessoa mesmo, né? Que é a parte mais próxima ao fisiológico. E o homem ele é agressivo porque ele tem força, ele fala assim, não tem a força para ter essa resposta. E a mulher não tem a atitude agressiva porque ela não tem força para ter a resposta. Ela tenta construir tudo como se fosse um rio que leva água para toda a floresta, vamos dizer assim. Ou melhor, por exemplo, se eu não tenho a força, então vou procurar ter a inteligência. Eu até já ouvi falar alguma coisa assim, por exemplo, se eu sou um leão, eu corro de frente para abater o animal que eu vou comer. Se eu sou um coelho, se eu não tenho muita força, eu sou uma presa, então eu não posso correr de frente para comer aquela cenoura. Eu tenho que ir atrás de um arbusto ali, enfim, fazer toda uma questão ali. Tem que trabalhar mais a inteligência, a percepção social, para poder chegar lá no cantinho escondido, comer a cenoura, se pá, jogar uma pedrinha ali do outro lado para o lobo achar que eu tô lá. Então, essa é a diferença, né? Então, eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito bem, então vamos encerrando aqui esse podcast e até mais.